Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta de lei que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o Estatuto das Entidades Intermunicipais, estabelece o regime jurídico de transferência de competências do Estado para as autarquias locais e das autarquias locais entre si e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico. Trata-se de uma proposta de lei que assenta os seus princípios na redefinição da escala intermunicipal. Peço desculpa. Trata-se de uma proposta de lei que assenta os seus princípios na redefinição da escala intermunicipal, no reforço de governação das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais, na definição de um quadro legal para a contratualização e descentralização de competências entre os vários níveis da administração pública, na competitividade do território, no reforço de competências das juntas de freguesia e na racionalização do pessoal de apoio nas autarquias locais. É uma proposta de lei que dará entrada na Assembleia da República para debate e cujo âmbito de aplicação se pretende seja a partir das eleições gerais para o poder local que terão lugar, previsivelmente, no outono do ano que vem, daqui a um ano, portanto. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma proposta de lei sobre o regime jurídico do processo de inventário, reforçando-se, nomeadamente, a utilização dos processos extrajudiciais existentes para ações de partilha de imóveis objeto de herança. Com este diploma é criado um sistema ágil em que a competência para o processamento dos atos e termos do processo de inventário é atribuída aos cartórios notariais, sem prejuízo de as questões que, atento à sua natureza e complexidade, o justifiquem, não devam ser decididas no processo de inventário, mas sim decididas pelo juiz do Tribunal de Comarca do cartório notarial onde o processo for apresentado. Foram também aprovados no Conselho de Ministros hoje o diploma relativo ao quadro jurídico da concessão de serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil em Portugal, atribuído à ANA Aeroportos de Portugal, bem como o caderno de encargos relativo à privatização da transportadora aérea portuguesa, da TAP, e uma resolução do Conselho de Ministros também relativo à passagem à segunda fase deste processo de privatização. Relativamente a estas três decisões hoje tomadas no Conselho de Ministros, o Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas de Transportes e Comunicações fará de seguida uma apresentação detalhada das decisões hoje adotadas pelo Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou ainda também um diploma que estabelece o regime jurídico de produtos cosméticos e de higiene corporal, transpondo uma diretiva comunitária sobre esta matéria. Foi também aprovado um decreto regulamentar sobre a estrutura orgânica e funcional do Polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas, que, como se recordarão, é um polo que já foi criado dentro do processo de fusão dos hospitais dos três ramos das Forças Armadas, aprovado pelo Governo e, entretanto, já publicado, e que tem uma fase de transição que está neste momento a decorrer. Hoje aprovado este decreto regulamentar tem que ver com a estrutura orgânica e funcional do Polo de Lisboa, que faz parte ou que fará parte do novo hospital que resultará da fusão dos hospitais dos três ramos. O Governo decidiu também hoje, em Conselho de Ministros, delegar no Ministro da Defesa Nacional a competência para adotar as medidas previstas na lei e no contrato de fornecimento das viaturas Pandur face a incumprimentos contratuais por parte do fornecedor ao Estado português. Em causa está a resolução do contrato para fornecimento de 260 viaturas blindadas para o Exército, face ao repetido incumprimento por parte do fornecedor. O Governo aprovou também um decreto que classifica o Monumento Nacional como Monumento Nacional as Caleiras de Escusa no Concelho de Marvão, bem como um outro diploma que alarga a área classificada de proteção do monumento pré-histórico do Casal do Zambojal. Por último, o Conselho de Ministros aprovou a designação do Presidente, Vice-Presidente e 2 vogais para o Conselho de Administração do Inatel. As personalidades em causa, hoje nomeadas, como Presidente, o Dr. Fernando Ribeiro Mendes, como Vice-Presidente, José Manuel da Costa Soares, e como vogais, Álvaro da Silva Amorim de Sousa Carneiro e Jacinta do Rosário Fernandes Oliveira Santos. Eu dou a palavra então ao Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações para fazer a apresentação das medidas
hoje adotadas pelo Conselho de Ministros relativamente à concessão dos aeroportos e ao processo de privatização da TAP. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Boa tarde a todos. Seguindo a ordem de aprovação na sessão de hoje do Conselho de Ministros, o primeiro diploma aprovado foi o projeto de decreto-lei que estabelece o regime jurídico e o quadro da concessão de serviço público aeroportuário atribuído à ANA Aeroportos. Este quadro, que nada tem a ver com as regras de regulação económica associadas ao contrato de concessão da ANA, tem três grandes objetivos. O primeiro objetivo é simplificar o enquadramento legislativo que existia, que estava disperso por um conjunto de diplomas e que também tinha transposto para diplomas de natureza diferente diversas diretivas comunitárias, e simplificando, unificando os procedimentos legislativos, temos um quadro geral que nos permite ter clareza adicional relativamente ao processo de privatização. Aproveitamos ainda para fazer a transposição de uma diretiva que diz respeito aos direitos de pessoas com deficiência e das pessoas com mobilidade reduzida no acesso aos aeroportos e aeródromos. Classificamos também quais os aeroportos e aeródromos que, individualmente ou em rede, estão sujeitos à regulação económica e, por fim, fizemos a revisão das bases de concessão que tinham sido aprovadas em 2010, nomeadamente no que diz respeito à obrigatoriedade de, na data que estava na altura prevista, construir o novo aeroporto de Lisboa. E, como sabem, o Governo, desde novembro do ano passado, com a apresentação do Plano Estratégico de Transportes, definiu como prioritária o aproveitamento da localização atual da Portela como sendo um fator de valorização nas suas diversas dimensões das infraestruturas aeroportuárias nacionais, e desta forma damos cumprimento legal a uma medida que estava já prevista. No que diz respeito aos dois diplomas relativos ao processo de privatização da TAP, como sabem, foi aprovado um decreto-lei em setembro que definia as regras para a terceira e quarta fases de reprivatização do capital social da TAP SGPS e permitiu-nos, com este decreto-lei, entretanto publicado, dar agora seguimento ao processo formal de privatização, com a aprovação do caderno de encargos. O caderno de encargos, como sabem, fixa as regras do ponto de vista estratégico que são relevantes para o Estado português alienar a totalidade do capital da TAP, como é um objetivo que está vertido quer no programa de governo, quer no programa de assistência económica e financeira, oportunamente negociado com a Troika. Este caderno de encargos define muito claramente quais as obrigações, do ponto de vista estratégico e de serviço público, que deverão ser prosseguidas pelo investidor que no final adquirir o capital social da TAP SGPS, e fica, portanto, vertido neste caderno de encargos não só regras de caráter geral, como o contributo adicional que deve ser dado ao impacto que a TAP tem nas nossas exportações, no desenvolvimento da nossa economia, seja na vertente de turismo, seja na vertente de negócios, e também na capacidade que a TAP tem de ser uma marca de bandeira e contribuir para o desenvolvimento do hub estratégico. E permito-me, neste caso particular, sublinhar um aspecto que, sendo inovador em processos de privatização, merece ainda um relevo maior. O Conselho de Ministros entendeu que o caderno de encargos deve conter um direito de preferência para que o Estado português possa, se assim o entender, readquirir a TAP, no caso de findo o período de indisponibilidade inicial de ações, o investidor que agora adquirir o capital social entender vender a empresa a uma terceira entidade. Significa que, desta forma, o Conselho de Ministros sinaliza a importância estratégica que a empresa tem como referência, não só no contexto económico nacional, mas também a sua importância no desenvolvimento da nossa língua, do apoio às nossas comunidades e das obrigações de serviço público que ficam vertidas neste caderno de encargos. Por fim, foi também decidido, por resolução do Conselho de Ministros, definir quais as propostas que passam à segunda fase do processo de reprivatização. E estas propostas seguiram-se a um processo intenso de negociação do ponto de vista competitivo. Gostava de partilhar convosco que, do ponto de vista de processo,
foram convidadas 13 entidades a participar no processo de privatização da TAP. Destas 13 entidades, 10 subscreveram com a par pública acordos de confidencialidade que lhe permitiram ter acesso a um conjunto de informação que é sensível, desse ponto de vista, daí a necessidade de assinarmos acordos de confidencialidade, e no final, a quando da entrega de propostas não vinculativas, apenas uma proposta foi considerada como merecedora de passar à segunda fase. Mas também é o mesmo que dizer que todas as propostas que na primeira fase foram entregues e que têm, do ponto de vista estratégico e do ponto de vista quantitativo, condições para passar à segunda fase, são, neste caso, passadas. Eu permito-me sublinhar 2 aspectos muito relevantes. Desde o primeiro momento, o Governo disse, de forma clara, não só aos nossos cidadãos que se identificam com a marca TAP, com aquilo que ela representa da Portugalidade no mundo, 2 coisas. Que o valor monetário desta alienação não é o critério mais importante, primeiro ponto, e o segundo ponto é que um conjunto de regras e de princípios básicos do ponto de vista de impacto estratégico desta alienação tinham de estar garantidos para que potenciais candidatos passassem à segunda fase. É neste contexto que a decisão é tomada. O investidor em causa é a Synergy Aerospace, que agora seguirá para a segunda fase, para um processo de negociação que conduzirá a entrega de uma proposta vinculativa. Permito-me também, neste caso, sublinhar um outro aspecto muito relevante. É que, a todo momento, durante esta segunda fase, o Estado português é livre de não prosseguir com o processo sempre que não estejam adequadamente acautelados os superiores interesses nacionais. E que interromper o processo na segunda fase não tem nenhum impacto do ponto de vista monetário, nem reputacional, nem financeiro para os nossos contribuintes. Somos livres de decidir o que fazer a partir daqui, independentemente de o processo agora se iniciar e a expectativa que o Governo tem de que o processo chegue a bom porto. Também me permito sublinhar que o Governo toma a decisão de vender a TAP para permitir que ela continue a ser um contribuinte cada vez mais importante para a economia nacional. Como sabem, as regras comunitárias impedem os Estados que são detentores do capital de companhias aéreas de continuar a subsidiá-las, seja através de aumento de capital, seja através de qualquer outra injeção de fundos públicos. Isto faz com que hoje a TAP não tenha capacidade de aproveitar algumas das áreas de negócio que podem ter maior valor acrescentado para o futuro. Relembro a proximidade cada vez maior que mercados como o Médio e o Extremo Oriente têm na economia nacional, fruto, por exemplo, das recentes alienações que fizemos dos capitais da EDP e da REN a investidores do Médio e do Extremo Oriente. Temos sentido uma procura crescente de investidores de turismo e de negócios dessas regiões, às quais, infelizmente, pelas razões que eu apontei há pouco, a TAP não tem conseguido acorrer. E é muito importante que o Estado português, salvaguardando sempre o interesse estratégico do país e os superiores interesses nacionais, crie condições para que a TAP continue a ser a nossa companhia de bandeira, mas que tenha uma importância crescente no contexto económico nacional. E é desta forma que nós temos de olhar para a privatização não como uma forma de gerar uma receita substancial, mas sobretudo uma forma de contribuir para que a nossa economia continue nesta senda de recuperação face à situação atual. Muito obrigado. Ficamos então à vossa disposição para questões que nos queiram colocar sobre as decisões do Conselho. Hermínia Saraiva, Diário Económico. Eu gostava de começar por perguntar qual é que é o valor base para a venda da TAP, uma vez que os anteriores cadernos de encargo indicavam o preço por ação. Também tentar perceber porque é que acabou por haver apenas um investidor, porque é que os restantes foram ficando pelo caminho e qual é que é o objetivo em termos de calendário para finalizar esta operação. Obrigada. Muito obrigado pelas questões que formulou. Bom, relativamente ao valor base, não pode haver uma direta comparação com processos anteriores, uma vez que, como sabe, o caderno de encargos e as regras da primeira fase permitiam que investidores
fizessem não só uma oferta pelo capital existente, mas também que pudessem, se assim o entendesse, e era um dos caminhos preferidos pelo Governo, recapitalizar a empresa. A empresa tem hoje uma estrutura de capitais débil, fruto de endividamento que é hoje de uma dimensão apreciável e com a impossibilidade que o Estado tem, por via das regras comunitárias, de dotar a empresa de uma estrutura de capital próprio mais equilibrada do que aquilo que tem hoje, ela está descapitalizada. E, portanto, o valor base, por comparação com quaisquer outras métricas ou processos anteriores, não pode ser afirmada com esse grau de exatidão, apenas sublinhar que o que o Conselho de Ministros hoje entendeu foi que deveríamos passar agora para a fase de objetivar numa oferta vinculativa qual a proposta feita por este investidor, Synergy Aerospace, na sequência da proposta não vinculativa, que tem um conjunto de pressupostos e que deve obedecer aos tais critérios quantitativos e de valor estratégico que eu referi há pouco. Relativamente a um único candidato, repito aquilo que disse na minha intervenção inicial. Primeiro aspecto, nós tivemos 13 candidatos convidados, 10 candidatos que aceitaram assinar o acordo de confidencialidade e, no final, todas as propostas. Temos agora uma única entidade com quem vai ser desenvolvido o esforço de chegar a acordo para a alienação e recapitalização da TAP SGPS num espaço de tempo que nós contamos que seja até o final do ano, e respondendo à questão do calendário, cumprindo com aquilo que tem vindo a ser definido como o calendário, o objetivo para este processo. O facto de ser apenas uma candidatura torna, do nosso ponto de vista, extraordinariamente importante sublinhar, também convosco e publicamente e perante os nossos cidadãos, os objetivos estratégicos. E voltar a repetir que, se em algum momento da segunda fase do processo não estiverem adequadamente acautelados os superiores interesses nacionais, o Estado português pode abandonar o processo sem nenhum impacto de indemnização ou de qualquer outra natureza para o Estado e para os seus contribuintes. Muito obrigado. Eu acrescentava só, porque penso que a pergunta que a senhora jornalista fez tinha essa nota, para que não ficassem dúvidas nenhumas. A decisão de hoje do Conselho de Ministros não excluiu nenhuma proposta. O que aconteceu, como o Sr. Secretário de Estado explicou, foi que dos contactos com potenciais investidores, desde companhias aéreas europeias, como a Lufthansa, companhias norte-americanas, companhias chinesas, companhias sul-americanas, a única proposta não vinculativa, porque nesta fase é apenas sinalização por parte dos investidores, de acordo com as regras e os critérios apresentados e os objetivos estratégicos, a formulação de uma proposta concreta com um objetivo estratégico concreto. E o que apareceu foi a proposta da Avianca, que faz parte da Star Alliance, como sabem, e cuja apresentação na leitura por parte do Governo também tem que ver com a estratégia de arrumação que os grupos de aviação a nível mundial têm. E, portanto, seria, por exemplo, estranho, para que se perceba o que eu estou a dizer, que dentro da Star Alliance houvesse mais do que uma empresa a apresentar uma proposta, porque isso não fazia sentido na lógica de grupo. E, portanto, o Conselho de Ministros hoje não excluiu nenhuma proposta. O que decidiu foi, face à proposta que entrou e que tem um parecer favorável, quer da parte do Conselho de Ministros, quer da parte da própria TAP, que tem que ser ouvida relativamente ao projeto estratégico, e foi ouvida, tem interesse passar por uma segunda fase, em que vão ser feitas de uma forma muito exigente, de acordo com os critérios que foram referidos pelo Sr. Secretário de Estado, vai se desenvolver agora um processo negocial, face às regras que estão no caderno de encargos, e ao longo desse processo negocial se verificará se esta promessa de não vinculativa nesta fase se vem ou não a transformar numa proposta vinculativa, e só depois disso é que o Governo olhará para a proposta não vinculativa e tomará uma decisão definitiva se haverá ou não lugar a uma alienação em relação a essa proposta. A todo o tempo, como disse o Sr. Secretário de Estado também, quer nesta fase, quer na parte final do processo, antes de qualquer decisão, fica salvaguardado no caderno de encargos que o Estado português, o Governo português neste caso, pode a todo o tempo suspender ou anular o processo de privatização, sem com isso acarretar qualquer tipo de indemnização ou outro pagamento para os investidores em causa. Olá, Sr. Secretário de Estado, Henrique Simões de Almeida, da Bloomberg News.
A Synergy Aerospace é uma empresa que é controlada pela Synergy, que tem sede no Brasil, se não me engano, e cujo o maior acionista tem nacionalidade brasileira e colombiana, o Sr. Eframovic. Segundo a lei europeia, nenhuma empresa estrangeira pode deter mais do que 49% de uma companhia aérea na Europa. E, portanto, aqui no comunicado diz que a intenção, ou pelo menos a intenção da Synergy Aerospace, é comprar a totalidade do capital da TAP, ou controlar a totalidade do capital da TAP. Queria saber como é que a Synergy consegue fazer isso, tendo em conta as leis existentes na Europa. Muito obrigado pela sua pergunta. Como sabe, as regras que estão definidas permitem que entidades dentro de um determinado grupo económico, independentemente da sua sede num ou noutro país, possam depois acabar por ser os compradores últimos. Ou seja, dentro do grupo que apresentou a proposta, pode ser criada uma entidade que possa fazer essa aquisição. E eu já agora aproveito esta pergunta para clarificar de que forma é que é verificado o processo de cumprimento desta regra comunitária da detenção da maioria de capital ser feita por uma entidade de direito europeu. A decisão é do regulador nacional, no caso o INAC, e o regulador nacional estará em contacto com a Comissão Europeia, quer com a Direção-Geral de Competição, quer com a Direção-Geral de Transportes e com o respectivo Comissário. Nós próprios já tivemos um conjunto de contactos preliminares com a Comissão Europeia e com o Comissário Europeu Siim Kallas, no sentido de lhe dar informação relativamente ao teor da proposta recebida e de que forma é que tencionamos conduzir o processo. Daí que a palavra final será do regulador nacional do INAC e não haverá nenhum risco jurídico posterior ao processo de alienação, de a mesma alienação ser considerada como atentatória do direito comunitário no que diz respeito à detenção de capital. Muito obrigado. No fundo é uma clarificação, portanto, pelo que percebi, o processo de seleção de candidatos fica definitivamente encerrado. Entramos agora na fase de elaboração da proposta vinculativa e durante esta fase já não será possível aparecer mais nenhum candidato. Portanto, é este candidato único, certo? Se essa proposta vinculativa acabar por não agradar ao Estado, teremos que voltar novamente ao início do processo. E queria perceber se o calendário já está todo fechado e queria que me desse as datas agora para esta nova fase de apreciação da proposta vinculativa e o novo prazo em que prevêem que se conclua o processo de venda da TAP. No plano mais político, e agora dirigido ao Secretário de Estado da Presidência, queria perguntar-lhe se o ambiente no Conselho de Ministros desta manhã ficou mais ligeiro depois da garantia de Paulo Portas, enquanto líder do CDS, de que o seu partido irá votar favoravelmente ao Orçamento do Estado. E queria também perguntar-lhe sobre a notícia que veio a público a propósito das simulações que foram feitas e apresentadas no Parlamento aos grupos parlamentares do PSD e do CDS, as simulações de IRS e que tinham erros, se esses erros já foram entretanto corrigidos e se depois de corrigidos esses erros levarem a uma leitura mais próxima daquela que tem sido a leitura das várias consultoras que têm feito também simulações e que, ao contrário das simulações do Governo, pergunta enorme, apontam, ao contrário das simulações do Governo, apontam, enfim, para uma penalização, um esforço mais forte nos 3 primeiros escalões do que nos 2 últimos, se o Governo vai repensar a distribuição deste agravamento de IRS? Pergunta enorme, resposta curta naquilo que me diz respeito. Em primeiro lugar, relativamente ao ambiente do Conselho de Ministros, o ambiente no Conselho de Ministros nunca foi pesado. E, portanto, a sua pergunta penso que está respondida. Quer dizer, independentemente de outras especulações que possam existir, não existe qualquer ambiente pesado dentro do Conselho de Ministros. Em relação à questão das simulações, eu desconheço essas simulações e estou a ouvir pela primeira vez, ouvi a questão que agora me colocou, portanto, não vou poder ajudar porque não só não conheço essas simulações, como desconheço esses grãos de areia, eventualmente na engrenagem, que terão sido colocados pela eventual detecção de algumas incorreções, portanto não posso ajudá-la com toda a franqueza, porque desconheço, não estou por dentro dessa situação. Não sobre as simulações, mas enfim, num plano mais genérico, se a abertura que foi manifestada depois da apresentação do orçamento e não durante, pelo Ministro das Finanças, de, enfim, haver algumas alterações ainda no que toca a este agravamento fiscal,
caso sejam encontradas alternativas, mais alternativas do lado da despesa, se foi transmitido também aqui no Conselho de Ministros, e acabou por não me dizer qual é o comentário do Governo a este anúncio de voto favorável do CDS. Em relação ao anúncio de voto favorável do CDS, o Conselho de Ministros não é um órgão partidário e, portanto, não aprecia nem comenta posições tomadas pelos partidos políticos. E, portanto, qualquer comentário relativamente a posições partidárias terá que obter junto de órgãos partidários e seguramente que na Assembleia da República ou noutro fórum, quer o Partido Social Democrata, quer o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Grupo Parlamentar do CDS ou o Partido Popular, farão comentários e serão, com certeza, observações às perguntas que os jornalistas tenham sobre essa matéria. Não o Conselho de Ministros, que não é um órgão partidário. Relativamente à questão a outra questão que me voltou a refrasear relativamente à abertura que o Governo tem para, ou terá para, relativamente a alterações do Orçamento, é evidente que quem é soberano para a aprovação do Orçamento é a Assembleia da República. E aquilo que foi dito pelo Sr. Ministro do Estado das Finanças e pelo Sr. Primeiro-Ministro relativamente à apresentação do Orçamento, quer publicamente, quer depois junto dos grupos parlamentares que apoiam a maioria, está dito e, portanto, não vejo que haja qualquer coisa a acrescentar sobre isso, nem faria qualquer tipo de sentido que o Conselho de Ministros voltasse a debruçar sobre essa matéria. A partir deste momento, a proposta de lei do Orçamento de Estado é uma proposta de lei que deu entrada na Assembleia da República, onde decorrerá um natural debate político. O orçamento é um orçamento exigente e que impõe muitos sacrifícios, todos os portugueses o sabem, a situação do país a isso exige e todas as soluções que puderem ser encontradas conjuntamente para melhorar esse orçamento ou para amenizar os sacrifícios dos portugueses, desde que sejam consentâneos com o interesse nacional e com os compromissos de Portugal, obviamente, como o Sr. Primeiro-Ministro já disse, o Sr. Ministro do Estado das Finanças também reiterou, e qualquer outro membro do Governo fará rigorosamente a mesma coisa, penso até como qualquer português fará, terá esse mesmo bom senso, serão objetos da adequada ponderação. Eu dava a palavra então ao Sr. Secretário de Estado para as outras questões importantes que colocou nas suas perguntas. Bom, sobre as duas questões que colocou, tal como descreveu o processo é exatamente assim, ou seja, o Decreto-Lei 210/2012 de 21 de setembro definiu um determinado procedimento. Estamos agora a entrar na segunda fase deste procedimento. Se em algum momento, por razões de natureza estratégica ou de acautelar o interesse nacional, tenhamos de suspender ou cancelar o procedimento, tem de ser reaberto um novo procedimento, substancialmente nos mesmos termos de que este foi aberto. Sobre o calendário preciso, a única coisa que eu gostava de partilhar é que o Conselho de Ministros decidiu delegar no Ministro das Finanças que, por despacho, fixará a data para a entrega de proposta vinculativa e no momento em que esse despacho for publicado, terão informação sobre essa matéria. Muito obrigado. Jornal de Negócios, relativamente ao capital da Synergy, para mim não foi claro entender se o Governo mantém o objetivo de vender 100% e espera que o grupo encontre um modelo para se enquadrar na legislação europeia. E relativamente à ANA, eu queria entender se este contrato tem aqui uma data definida e que impacto é que este contrato, uma vez que nunca foi assinado também por anteriores governos, se tem um período vigente e se vai ter impacto na privatização. Nesta proposta do Orçamento do Estado não é referido qualquer possibilidade de concessão, fala-se apenas em privatização da ANA e análise, essa ideia está completamente afastada ou não? Muito obrigado pelas perguntas. Clarificando, a intenção do Governo é alienar 100% do capital da TAP, mas há uma tranche de 5% reservada a trabalhadores. E no âmbito da quarta fase do processo de reprivatização foram hoje definidas por Conselho de Ministros as regras para que os trabalhadores de empresas do Grupo TAP possam aceder a essa tranche de 5%. E as regras são quais as empresas e qual a antiguidade mínima dos trabalhadores dessas empresas para aceder à tranche de 5%. Relativamente ao objetivo mais geral, confirmo-lhe, sim, o objetivo é alienar, respeitando esta tranche de trabalhadores, alienar 100% do capital e, obviamente, aqui o que esperamos é que a proposta vinculativa cumpra todos os requisitos legais, mas isso, enfim, é a repetição de todos os outros formalismos que o Estado tem de cumprir. Todas as propostas que recebe e que aceita tem de cumprir o formalismo legal. Sobre a questão da ANA, deixe-me voltar a sublinhar aquilo que disse na minha apresentação inicial.
este diploma não pretende regular de forma nenhuma regras que ficarão fixadas no próprio contrato de concessão a ser celebrado entre o Estado e a ANA. A situação atual é a seguinte: nós temos bases de concessão publicadas em 2010, que este diploma revoga, altera uma série de regras. A mais relevante, diria eu, foi aquela que eu referi quanto ao prazo para a construção do novo aeroporto de Lisboa, unifica um conjunto de diplomas legais num único para, se quiser, ser tratado este diploma como um diploma que regula setorialmente o setor aeroportuário e, por fim, cria clarificação e sistematização relativamente às taxas que são cobradas, que já existem hoje e que, portanto, sistematizamos num único diploma. Estou a falar das taxas de descolagem, de aterragem, de segurança e de acesso e utilização dos aeroportos e aeródromos. Não há nada neste diploma que defina nem o prazo da concessão, nem outras matérias de regulação económica. Posto isto, nós teremos um momento antes do processo de privatização no qual será assinado o contrato de concessão entre o Estado e a ANA. Porque apesar de haver bases da concessão publicadas desde 2010, nunca houve o título que habilitava a empresa a ter essa mesma concessão e, portanto, não há um registro no balanço da ANA, nas contas da ANA, não há o registro da concessão e do seu valor. E quando a discussão existiu na opinião pública relativamente à concessão versus privatização, trata-se apenas de clarificar formalmente de que forma é que está refletido nas contas da ANA esta concessão que será assinada entre o Estado e a empresa, porque não foi assinada no passado, e no momento subsequente, então, far-se-á a alienação de 100% do capital da ANA, com termos e com o processo tal como definido no respectivo decreto-lei que já foi objeto de aprovação em Conselho de Ministros. Muito obrigado. Dizer apenas, em qualquer caso, só para complementar, que o contrato seguramente só poderá ser assinado depois de promulgado e publicado o decreto-lei hoje aprovado relativo às regras do setor aeroportuário, bem como também a aprovação do caderno de encargos da operação de privatização, que também ainda não foi aprovado pelo Conselho de Ministros. Portanto, uma vez que já houve várias perguntas sobre a questão do calendário, ainda há estes passos a cumprir e que são passos, até porque não dependem total e integralmente do Governo, são passos que o Governo irá cumprindo à medida que os diplomas forem sendo publicados em Diário da República e, portanto, permitirem este encadeamento sucessivo de aprovação de caderno de encargos, celebração de contratos e por aí fora. Olá, boa tarde. Nelson Rodrigues, Merger Market. Queria só esclarecer uma coisa. No dia 14 de setembro foi a data limite da entrega de propostas não vinculativas da TAP. Só para esclarecer, porque não ficou claro, não houve mais nenhuma proposta não vinculativa sem ser da Synergy. E se pudesse revelar os assessores financeiros e legais que está a apoiar a Synergy na sua proposta, agradecia. Não houve mais nenhuma proposta entendida como tal, apresentada até o dia 14 de setembro, que merecesse, por isso, a aprovação e passagem à segunda fase por parte do Conselho de Ministros, que é o mesmo do que dizer. Tivemos um forte ambiente competitivo no momento em que foi disponibilizada a informação e prestados esclarecimentos, e todas as propostas entendidas como tal, apresentadas até o dia 14 de setembro, passam agora à segunda fase. Não houve, depois desta data, nenhuma interação, porque o processo exige o cumprimento rigoroso de regras e, portanto, no dia 14 recebemos um conjunto de documentação e, mediante a análise que foi feita por parte dos assessores que trabalham contratados pela par pública, eles fizeram uma recomendação que foi tida em consideração pelo Governo. Como disse o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, foi ouvido o Conselho de Administração da TAP no que diz respeito à proposta estratégica de valor para a companhia e para a sua valorização futura, que decorria do conjunto de documentos entregues pela Synergy Aerospace. Foi também ouvida a par pública formalmente relativamente à sua opinião sobre a proposta e então temos a decisão de hoje do Conselho de Ministros. Muito obrigado. Eu não tenho informação relativa aos assessores da Synergy, é uma pergunta que terá a dirigir à própria proponente. Muito obrigado. Eu gostava de voltar à questão
do capital que vai ser alienado, nomeadamente a questão dos 5% que são destinados aos trabalhadores. Gostava de perceber qual é que é o critério de antiguidade que foi definido e também de perceber se isto afasta totalmente as pretensões dos pilotos a ter direito até 20% do capital e se isto significa que o Governo não acredita no acordo que alegadamente foi assinado em 98. Obrigada. Bom, muito obrigado pelas perguntas. Relativamente às regras de habilitação para que trabalhadores possam acorrer a essa tranche de 5%, a antiguidade que ficou definida como antiguidade mínima de 3 anos e, enfim, as entidades do Grupo TAP cujos trabalhadores se podem habilitar a esta tranche são todas as entidades relevantes do universo TAP, incluindo a Sociedade Portuguesa de Handling, que era aquela que existiam mais dúvidas relativamente à possibilidade de os seus trabalhadores poderem aceder a esta tranche de 5%. Relativamente à questão que colocou dos pilotos, gostava apenas de sublinhar que o Governo, tal como prometeu desde o primeiro momento em que teve interação com os pilotos, tem tido diálogo franco e aberto com o sindicato representativo dos mesmos, tem passado nessas reuniões e nesse diálogo todas as informações que considera relevantes para que a direção do sindicato e os seus associados possam ter a informação e o ponto de vista do Governo para formular as decisões que, entretanto, entenderem. Muito obrigado. Eu esclarecia só para que não ficassem aqui dúvidas que a pergunta que o Sr. Secretário de Estado me fez, fora dos microfones, teve que ver com uma preocupação legítima do Sr. Secretário de Estado de saber se o pormenor que tinha sido colocado pela senhora jornalista era matéria que devesse ainda aguardar por uma eventual promulgação do Sr. Presidente da República, caso em que, como sabem, o Governo, por dever de reserva, não dá pormenores. Neste caso não há problema absolutamente nenhum, porque tratam-se, como sabem, de resoluções do Conselho de Ministros e, portanto, são decisões da exclusiva competência do Conselho de Ministros, estão decididas hoje e, portanto, serão publicadas muito brevemente no Diário da República e, portanto, todas as questões relativas a essas matérias não estão sujeitas a qualquer tipo de reserva. Estado, meu nome é José Ramos e Ramos, sou da RTP. A pergunta que eu lhe faço é se durante o Conselho de Ministros de hoje se foi discutida a possibilidade dos trabalhadores portuários terem uma requisição civil. Eu posso responder diretamente. Essa matéria não foi matéria sequer objeto de qualquer tipo de discussão no Conselho de Ministros, nem sequer teve sobre a mesa. Peço desculpa, relativamente aos pilotos, eu não entendi a sua resposta. Disse que, tanto que tem mantido o diálogo. A verdade é que, reservando apenas 5%, a pretensão de aumentar ou ter uma percentagem específica para pilotos deixa de ser atendida. Pelas suas palavras, queria só que me confirmasse se isso é assim. Relativamente a calendários, eu sei que não, tanto pelas vossas palavras não existem datas concretas, eu queria perceber que passos seguintes é que serão dados agora nesta segunda fase, portanto, que etapas é que vão acontecer. E relativamente ainda à ANA, eu também não entendi relativamente à concessão, se esse período anterior à privatização é a concessão entre a ANA e o Estado, ou se admitem uma concessão inicial a um eventual comprador, como inicialmente se falou. Muito obrigado pelas perguntas que formulou. Sobre os pilotos, se não entendeu certamente a falha minha, procurarei ser então mais claro. No Decreto-Lei 210 de 2012 que eu citei há pouco, foram definidas as regras para que trabalhadores pudessem aceder ao capital. E essa regra foi a uma tranche de 5% do capital da TAP SGPS que fica reservada para trabalhadores. Antes da publicação desse diploma, que foi em 21 de setembro, houve muitos meses de diálogo onde o Sindicato dos Pilotos, representando os seus associados, fizeram sentir ao Governo os seus pontos de vista e o Governo clarificou de que forma é que interpretava os pontos de vista e lançou pistas de reflexão para que o Sindicato de Pilotos, a sua direção e os seus associados percebessem melhor qual o pensamento do Governo relativamente a isso. Como depreende, e muito bem, estando hoje publicado o Decreto-Lei,
fixando o Decreto-Lei 5% reservados a trabalhadores. Esta percentagem fala por si. Estamos a falar de uma alienação de ações, 5% de reserva a trabalhadores, e, portanto, não há espaço para acomodar 20% ou qualquer outra percentagem de capital. Sobre os passos seguintes, com a aprovação de hoje do Conselho de Ministros, será formalmente notificado o potencial interessado no capital da TAP. No momento em que o despacho do Sr. Ministro de Estado e das Finanças for publicado, nós também o notificaremos da data para a apresentação da proposta vinculativa, e até lá essa proposta será preparada pelo potencial concorrente para avaliação subsequente por parte do Governo. E, peço desculpa, a terceira questão prendia-se com... Feita entre a ANA e o Estado, ou se haverá ali uma fase intermédia? Sim, a concessão será sempre celebrada entre a ANA e o Estado. Nunca esteve em cima da mesa, qualquer que fosse o formato legal do processo, a celebração de um contrato de concessão entre qualquer outra entidade e o Estado. O Estado, aquilo que pretende com este passo intermédio é clarificar algo que, pelo facto de não ter sido clarificado no passado, falta na relação jurídica entre o Estado e o detentor de uma concessão para prestar um serviço público. Com esta assinatura que se seguirá ao conjunto de passos que há pouco o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros muito bem definiu, no fim deste processo estaremos então em condições, no momento subsequente, de proceder à alienação do capital da ANA. Sobre um outro tema do Conselho de Ministros, a questão do contrato do Espandur, o que eu queria perceber é se há ainda hipóteses de o Governo reconsiderar a intenção de denunciar o contrato e de avançar com o pedido de indemnização, tendo em conta o acordo a que chegaram esta semana a GD e a Fábrica Portuguesa do Barreiro, a Fabriquipa, para retomar a produção dos blindados. Obrigado pela sua questão, que permite-me clarificar. A decisão de hoje do Conselho de Ministros é a decisão de mandatar o Sr. Ministro da Defesa Nacional para tomar todas as diligências para defender os interesses nacionais, ainda que a defesa desses interesses nacionais tenha que passar, no limite, pela rescisão do contrato e, enfim, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes. E, portanto, a resolução do Conselho de Ministros, respondendo diretamente à sua questão, não afasta liminarmente a possibilidade, se ela se vier a concretizar e se efetivamente vierem a estar decisivamente salvaguardados os interesses nacionais, o que não tem acontecido até ao momento, o Sr. Ministro da Defesa ficou hoje mandatado pelo Conselho de Ministros para tomar as decisões relativas ao contrato até à própria resolução do contrato, como sabe que é a rescisão do contrato. Portanto, em abstrato, eu responderia à sua questão que não está afastada pela decisão de hoje do Conselho de Ministros essa possibilidade, embora eu também sei que hoje surgiram algumas reações na comunicação social na sequência da divulgação que o Sr. Ministro da Defesa Nacional tinha já feito na Comissão Parlamentar na Assembleia da República relativamente ao ponto de situação de incumprimento relativamente a este contrato e à necessidade de o Governo tomar medidas definitivas relativamente ao mesmo, porque o assunto já se arrasta há muito tempo, com prejuízo efetivo para quer os ramos das Forças Armadas, quer para o interesse nacional e para o erário público. E, portanto, a decisão de hoje do Conselho de Ministros é de mandatar o Sr. Ministro da Defesa Nacional para tomar todas as decisões relativamente ao contrato, inclusive de rescisão do contrato por incumprimento. Prometo que a última é só mais um esclarecimento. Quando diz que estão consideradas todas as empresas do universo TAP, está também a incluir a VEM, a ex-VEM, TAP Manutenção e Engenharia Brasil, nesta partilha de capital, e também ainda relativamente aos pilotos, não havendo lugar aos 20% que eles pretendem, há lugar a qualquer tipo de compensação. Nas últimas declarações que eles fizeram, abriam a porta a essa possibilidade, a não ter direito ao capital, mas ter alguma espécie de compensação. Esse cenário está considerado? Muito obrigado pelas duas perguntas. Eu julgo não ter dito todas as empresas do Grupo TAP. Julgo ter dito, foram definidas as
empresas do Grupo TAP cujos trabalhadores, mediante o critério da antiguidade, ficam elegíveis para o tal lote de 5% de ações. Os trabalhadores vêm da TAP Engenharia e Manutenção do Brasil, não estão entre o conjunto de trabalhadores que pode candidatar-se ao lote de 5%. Relativamente aos pilotos, não há nenhum tipo de compensação que o Estado possa dar fora daquilo que está definido nas regras de procedimento, nomeadamente no Decreto-Lei. O Decreto-Lei não define nenhuma compensação, daí que já clarificámos essa posição relativamente aos pilotos ou quaisquer outros grupos profissionais da TAP no momento em que decidimos como decidimos no Decreto-Lei. Muito obrigado. Posso só fazer uma última questão? Disse que as empresas do Grupo TAP, além da VEM, qual é que fica de fora e se o Governo admite assumir alguma da dívida da TAP, se for essa a pretensão do único interessado na companhia? Então, eu dou-vos, prometo tentar não ser muito demorado, a lista de empresas que, dentro do universo TAP, cujos trabalhadores, mediante o critério de antiguidade, podem candidatar-se, são elegíveis. TAP SGPS, SA, ou quaisquer das seguintes empresas do Grupo TAP. Aeropar Participações SA, Catering Por, Catering de Portugal SA, Lojas Francas de Portugal SA, Megacis, Sociedade de Serviços de Engenharia Informática S.A., Portugália, Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos S.A., SPDH, Serviços Portugueses de Handling S.A., a TAP S.A., Companhia Aérea, TAPGER, Sociedade de Gestão e Serviços S.A. e a UCS, Cuidados Integrados de Saúde S.A. É este o universo de empresas cujos trabalhadores, cumprido o critério de antiguidade, podem candidatar-se à tranche de 5%. A proposta recebida e que agora é apurada para a segunda fase contempla a aquisição integral da TAP SGPS, na tranche que está reservada para venda direta, portanto os 95% de capital da tranche de venda direta, com as contas da TAP SGPS tal como estão neste momento, ou seja, incluindo não só a integralidade do passivo, mas também a operação de engenharia e manutenção no Brasil. E esse, aliás, é um dos critérios qualitativos muito relevantes para a tomada de decisão de hoje do Conselho de Ministros. Muito obrigado. Muito obrigado, então, pela vossa presença. Bom almoço.